Então, gente, nessa aula aqui a gente vai discutir algumas definições, né, de sinais e sistemas, lembrar algumas coisas que vocês já conhecem aí, né, da graduação ou de outras matérias, e fazer algumas definições para quem não está tão acostumado, para normas, né, de sinais e sistemas, né, como é que a gente define norma de sinal, norma de sistema, e algumas interpretações que a gente costuma dar para essas normas, ok? Então, vamos lá. Um sinal, né, é o que? Ele é uma função que varia ali no tempo ou na frequência e cospe um valor que para a gente aqui pode ser multivariável, certo? As normas que mais comuns estão associadas com sinais são as normas análogas, que é o que a gente lembra lá, com as normas que a gente mais comumente associa com vetores, né? Lá nos vetores, né, lembra? A gente normalmente associava as normas P a um vetor, certo? Que era o que? Quando a gente tinha um vetor, uma norma P de um vetor, né? Vetorzinho aqui. Norma P era somatório, né? De 1 até R, de módulo de VI elevado a P, raiz P disso, ok? Então aqui, fazendo um paralelo, a gente vai ter as normas LP, certo? Para os sinais, onde a gente usa um L maiúsculo no tempo contínuo e um L minúsculo no tempo discreto, onde o L ali está indicando o integral de Lebesgue, ok? Então, qual que é a ideia aqui, né, das normas, né, LP? Elas vão ser o que? Elas vão ser semelhantes, né, ali as normas P que a gente tem para o vetor, só que se a gente pegar só essa norma para o vetor, né, lembra que um sinal está cuspindo um vetor a cada instante de tempo, certo? Então não ia adiantar, a gente tem que calcular ao longo de todos os instantes de tempo. Então por isso no instante, né, para os sinais em tempo contínuo, a gente vai usar uma integral para fazer essa acumulação, né, dos valores em todos os instantes de tempo, certo? E no tempo discreto a gente vai usar um somatório mesmo, e a gente vai somar, né, esses valores a todos os instantes de tempo. Então a gente vai somar, né, esses valores aqui elevados a P e tira a raiz P depois, ok? Tanto no tempo contínuo quanto no tempo discreto. Então essas vão ser as normas P que a gente normalmente utiliza para sinais. Duas normas que são muito comuns e aí tem né, um significado que a gente costuma associar aqui, né, na engenharia de controle, vão ser as normas L2 e as normas L infinito, né? O que é a norma L2? A norma L2, né, tanto no tempo contínuo quanto no tempo discreto, são normas que a gente normalmente vai associar com a energia do sinal, né? Que ele é um somatório dos elementos ali do sinal elevados ao quadrado ao longo do tempo, depois a gente tira a raiz, certo? Está associado ali com a energia ou com o valor eficaz também, certo? Se o sinal fosse periódico aqui. Ok? Então vai ser ali um valor que a gente está associado com a energia do sinal. Enquanto que a norma infinito, a norma L infinito, certo? Que é a norma que acontece quando a gente tem de P a infinito nos dois casos, ela é o equivalente a gente pegar, né, a maior norma de vetor, né, do sinal ao longo do tempo, certo? Essa norma, né, vai estar associada com a máxima amplitude do sinal, ok? E aí normalmente quando a gente fala, né, um sinal, isso vai criar classes de sinais para a gente que são comuns da gente considerar, certo? Quando a gente fala que um sinal ele é L2, certo? Lzão 2 ou Lzinho 2, é a mesma coisa que a gente falar que ele é um sinal de energia, certo? Lembrando lá aquele conceito que a gente tem lá em análise de sistemas e análise de sinais, ok? Que é o quê? Que um sinal de energia é aquele para o qual a energia é finita. Então um sinal que é L2, ele tem uma norma 2, né? Norma L2 limitada, certo? Da mesma forma, a gente fala que um sinal ele pertence ao L infinito, é a mesma coisa que a gente falar que ele tem uma amplitude limitada, certo? O sinal não explode em nenhum instante de tempo. Ok? Beleza. Então, um teorema que a gente aprende, né, lá na graduação em análise de sistemas dinâmicos lineares, né, ou análise de sinais, dependendo de onde vocês estudaram, é um teorema que relaciona, né, ali a energia do sinal no tempo e na frequência, certo? Relaciona a energia do sinal no tempo com a energia do sinal na frequência, que é o
Teorema de Parseval. O Teorema de Parseval, ele fala lá pra gente, né, que o quadrado, né, da energia do sinal é 1 sobre 2π o quadrado da energia do sinal na frequência, certo? Que é a mesma coisa, né, que é o que está escrito aqui, que a gente vai escrever dessa forma, que a norma 2 do sinal no tempo é a mesma, ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 2π, a norma 2 do sinal na frequência elevada ao quadrado, certo? Isso aqui vai valer tanto tempo contínuo quanto no tempo discreto. Certo? E a gente vai usar isso aqui um pouquinho nas nossas definições ali para ver que as nossas definições de sistema também podem ser feitas no domínio da frequência. Certo? Beleza. Então, assim como a gente fez um paralelo, né, ali com as normas de sinais com vetores, aqui para sistemas, né, deixa eu sumir aqui porque eu estou aparecendo ali, estou tampando ali o canto. Para sistemas, a gente vai fazer um paralelo com o que a gente tinha lá para normas de matrizes, certo? Então, igual lá em normas de matriz a gente podia ver a matriz de duas formas, a gente vai ver o sistema aqui de duas formas, certo? A gente pode enxergar o sistema como um operador que está transformando sinais de entrada em sinais de saída, certo? E aí, lembrando lá com o que a gente tinha de normas de matriz, quando a gente enxerga a matriz como um operador, né, que transforma um vetor de entrada em um vetor de saída, a gente tinha a norma induzida, né, as normas induzidas que a gente podia utilizar, que relacionava ali a norma, né, do vetor de entrada com o vetor de saída, pensando num ganho, certo? Aqui a gente vai ter a mesma relação para o sistema, certo? A gente vai ter as normas induzidas para o sistema relacionando, né, as normas ali de entrada com saída, tendo as normas induzidas do sistema, ok? Sem que a classe, né, a norma mais comum aí, né, mais famosa dessa classe de normas que a gente usa para sistemas, né, no caso de sistemas lineares invariantes no tempo, é a norma H infinito, ok? Enquanto isso, né, da mesma forma lá, lembrando lá de matriz, a gente também podia ver a matriz como um vetor que a gente abriu ela retangular ou quadrada, ok? Aí a gente também pode ver um sistema dessa forma, né? A gente pode pensar um sistema a partir da resposta ao impulso dele. A gente pode pensar que ele tem uma matriz de resposta ao impulso, né? Que está ali de uma forma esquisita. Então a gente pode pegar essa matriz de resposta ao impulso e escrever como um vetor, né? Certo? Concatenando ela ali. E aí utilizar uma norma de sinal para calcular, né, diretamente em cima dessa matriz de resposta ao impulso. Ok? Que estava relacionado lá, por exemplo, com matrizes com a norma de Frobenius, certo? Aí nesse caso, né, essa norma vai estar associada mais ali com o tamanho do sistema, né, do que com um ganho que ele aplica entre a entrada e a saída. Ok? Então, beleza. Nessa outra classe, né, de normas que a gente tem, quando a gente aplica, né, a norma 2 nesse caso, a gente vai gerar a norma H2, que é outra norma aí muito comumente utilizada para sistemas lineares aí. Ok? Lembre que aqui, pelo que eu falei, a gente pode aplicar para sistemas lineares, ok? Especialmente essa segunda forma que está vendo o sistema como por meio da resposta ao impulso, né? Que está definindo a norma por meio da resposta ao impulso. Quando a gente define, né, a norma do sistema por meio né, dos operadores ali, considerando o sistema como operador que opera entre a entrada e a saída, isso dá para generalizar para um caso não linear, né? Enquanto a outra não dá. Certo? Beleza. Então, a norma H infinito. O que é a norma H infinito, né? Que ela recebe esse nome para sistemas lineares variantes no tempo. Ok? No caso geral, ela normalmente é conhecida como norma L2 induzida, certo? Que ela também pode ser definida para sistemas não lineares. O que ela é, né? Ela é a norma L2 induzida no sistema. Então, lembrando lá de norma induzida, né, de matrizes, a gente vai considerar, né, aquela norma para os sinais ali de entrada e saída. Então, a gente vai dividir, né, aquela norma e achar o máximo dela. Então, quando é a norma L2 induzida, a gente vai considerar só a norma 2. Então, norma 2 na saída, norma 2 na entrada. A norma L2 induzida, ou a norma H infinito, é esse máximo, né, dessa relação aqui, né? Que é um ganho, né? Então, como a norma 2 ali representa energia, né? Que a gente está associando, a norma H infinita, a gente pode considerar como se fosse o máximo ganho ali, né?
de energia da entrada para a saída, certo? Que a gente definiu ali, que a gente escolheu. Então é importante, olha só, que norma de sistema ela está associada com uma escolha que a gente está fazendo de o que é entrada e o que é saída do sistema, certo? Para o mesmo sistema, se a gente mudar o que a gente está considerando como entrada e o que a gente está considerando como saída, ele vai gerar um valor de norma diferente, certo? Então, a norma H infinito ela vai ter esse conceito, né, de ganho, certo? Que ela é o máximo ganho, né? Certo? Em todos os W ali, considerando todas as entradas possíveis, ela é o máximo ganho que pode acontecer da entrada para a saída. Ok? Aí, pelo teorema de Parseval, né, para os sistemas lineares variantes do tempo, a gente pode, né, utilizar aqui, né, no domínio da frequência. Então, pelo teorema de Parseval, vai aparecer esse raiz de 1 sobre 2π aqui e esse raiz de 1 sobre 2π aqui embaixo, né? Um corta com o outro. A gente chega, né, nessa relação que tá aqui, certo? Que é o máximo ganho na frequência, ok? Então, essa é outra interpretação que a gente pode dar para a norma H infinito, né? Quando a gente pensa ali no domínio da frequência, certo? Ela tem uma interpretação aqui muito direta para a gente no domínio da frequência também. Ela é o máximo ganho que a gente aplica num sinal, certo? Ela é o máximo ganho que o sistema pode aplicar num sinal. Então, se a gente considera lá um sistema linear invariante no tempo, se ele for um sistema ciso, a norma H infinito corresponde ao pico do Bode do sistema, certo? Do gráfico de amplitude do Bode do sistema. Se for um sistema multivariável, vai novamente corresponder ao pico do Bode, mas aí o Bode multivariável, que só tem amplitude, né? Não existe fase multivariável. Ok? E aí, né, generalizando lá para o caso multivariável, o Bode multivariável, né, é o máximo valor singular para cada frequência. Beleza? Então a gente vê que a norma H infinito na frequência ela corresponde ao pico da resposta em frequência do sistema, né? Ela é o máximo ganho que a gente pode aplicar ali no sistema. Certo? Então essa é a definição dela mesmo. Em contraste, a norma H2, né, ela vai operar ali, como a gente viu, a partir da resposta a impulso do sistema. Certo? Ela está relacionando ali uma ideia de... Ela está dando uma ideia ali de tamanho do sistema, mas ela também é muito comumente utilizada também. Aqui, especialmente nas matérias que a gente vai ver aqui em LMIs, é muito comum aparecer a norma H2 também. Então, ela é a norma L2 da matriz de resposta a impulso do sistema, certo? Norma L2 da matriz de resposta a impulso do sistema. Então, a gente pode computar ela, né, ali, pegando, lembrando que traço de uma matriz transposta vezes a mesma matriz é a mesma coisa que somatório, né, I de N1 J de N2 de G e J ao quadrado, certo? Traço da matriz transposta vezes ela mesma é a mesma coisa que somatório de todos os elementos da matriz ao quadrado. Ok? Só é uma forma compacta de escrever isso. Então a norma, né, L2 induzida do sistema, a norma L2, a norma H2 do sistema, né, norma L2 induzida é a H infinito que a gente acabou de ver. A norma H2 do sistema, que é a norma L2 da matriz de resposta a impulso, pode ser calculada dessa forma aqui, né? Ok? Mas de novo, com a matriz, né, de resposta ao impulso, ela está relacionada com o conjunto de entradas e saídas que a gente está escolhendo também. Então isso sempre vai valer quando a gente está fazendo a análise de norma de sistema, que a gente tem que especificar quem que é entrada e quem que é saída para calcular, porque senão não faz sentido. Ok? De novo, a gente pode aplicar, né, o teorema de Parseval, a gente vai ter essa relação aqui na frequência, né, para a norma H2, ok? Que é a diferença que vai aparecer aquele 1 sobre 2π ali, mas ela também é a mesma coisa, ela também, né, a única coisa que a gente está rolando é ela na frequência, mas ela também está dando uma ideia ali de tamanho, né? Aqui no caso da matriz de transferência do sistema. Ok? E é importante, né, uma coisa que é importante lembrar aqui é que como essas definições, né, que estão relacionadas com entradas e saídas do sistema, elas só vão fazer sentido quando o sistema tiver um comportamento entrada limitada, saída limitada, né? Só quando o sistema for bibestável. Para os casos em que o sistema não é bibestável, essas normas elas não são definidas, certo? A gente normalmente fala que elas são infinitas. Ok? Então é isso pela aula de hoje. A gente vai tentar passar alguns exemplos de como que a gente pode usar isso para descrever o comportamento do sistema.
certo? Só um detalhezinho aqui importante para falar da norma H2 é que outra coisa, né, que dá para mostrar aquela relação também para os sistemas lineares variantes no tempo é que ela também corresponde a, se a gente considerar que a entrada, né, é um ruído branco, ela corresponde ao ganho que a gente está dando na variância do ruído branco da entrada para a saída. Ok? Essa é outra interpretação que ela tem também. Era isso.